Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Pessoal, percebo que muitos de vocês vêm até o canal, ouvem o conteúdo, mas não se inscrevem. Queria lembrá-los que a inscrição de cada um de vocês é imprescindível para o nosso crescimento e para que o YouTube nos recomende mais. Queria lembrá-los também que agora estaremos postando todas as semanas pequenos shorts, pequenas histórias de terror e sobrenatural. Hoje vamos narrar uma história assustadora, a história de um pai que perdeu seus 2 filhos, numa trama bem macabra. A casa abandonada. Lucas, Jonas, 2 filhos agora enterrados. Jonas nós enterramos com 19 anos. Antes de morrer, Jonas vivia assustado. Algumas noites anteriores em seu quarto, ele gritava dizendo que um homem havia entrado em seu quarto lhe dizendo que ele iria morrer e que ele não deveria ter entrado naquela casa e nem aberto aquelas portas. Sim, isso ele me disse alguns dias antes de morrer. Coincidentemente, depois dessas lições, Jonas, em um dia de trabalho, foi atropelado por um ônibus e morreu instantaneamente. Aquilo foi um choque, pois naquele dia Jonas faria 19 anos. Quando eu pensei que estava melhorando do primeiro baque, aí veio o pior de todos. Lucas. Em um certo dia, Lucas sofreu um infarto quase que fulminante. E dessa maneira, ele foi parar no hospital. Lá em tratamento, então, eu resolvi visitá-lo. E numa certa noite, ele começou a relatar para mim que um homem de preto também o havia visitado em seu quarto. E dito para ele que veio buscá-lo e que ele não deveria ter aberto aquelas portas e nem entrado naquela casa. No dia seguinte, ao completar 22 anos de idade, Lucas morreu misteriosamente. Mas antes disso, ele me disse o que havia acontecido naquela noite, sobre aquela viagem que eles chegaram assustados, mas nada me disseram. Depois de tudo isso que ele me disse, comecei a acreditar no sobrenatural. Então, foi assim que ele me narrou, antes de sua morte, antes do seu suspiro final. Já deveria ser umas 10 horas quando nosso carro parou de funcionar naquela estrada. Estávamos eu e Jonas voltando das melhores férias de nossas vidas nas lindas praias do litoral carioca. Porém, naquele dia, por maldade do destino, estávamos ali parados no meio da estrada. Depois de tentar por mais ou menos 1 hora fazer o nosso carro pegar. Então, ele não pegava. Dessa maneira, decidimos procurar uma casa ou alguma pessoa para pedir ajuda, o que parecia ser difícil naquela estrada deserta. Resolvemos pegar nossas lanternas e caminharmos por ali. Apesar de sombria, a estrada ficava perto de uma cidade. Por isso, tínhamos a esperança de encontrar ajuda por perto. Era uma noite bem escura e muito fria, com aquela neblina estranha, nada normal para aquela época do ano. Nos 2 lados da estrada, a vegetação era densa. Andamos mais um pouco e a vegetação não parecia mudar. Lembro-me de dizer a Jonas que não encontraríamos nada, portanto, deveríamos voltar para o carro. Mas, de repente,
do lado direito surgiu aquela casa enorme. Ela parecia estar ali abandonada há muito tempo. As janelas estavam todas quebradas. A porta estava sem maçaneta e a fechadura estava ali atirada ao chão. Mesmo não sendo uma luz aconchegante para passar a noite e até mesmo um pouco assustadora, nossos espíritos aventureiros não deixaram por menos e dessa forma resolvemos adentrar ao ambiente. Logo de cara, vimos um grande salão. Nele só havia uma enorme mesa de jantar e um belíssimo piano maltratado pelo tempo. Ambos pareciam não ser usados há muito tempo. Mesmo com toda aquela beleza, o salão não deixava de ser um pouco sinistro. Na parede oposta à entrada haviam 3 portas sinistras e misteriosas, todas feitas de uma madeira escura, com maçanetas prateadas que brilhavam estranhamente. Quando eu apontei minha lanterna para elas, aquelas maçanetas brilharam com uma luminosidade incrível. Elas pareciam estar polidas recentemente, porém naquele momento eu não entendia nada disso e nem estranhei aquele fato. E dessa forma então abrimos a primeira porta, da direita para a esquerda, e estranhamente de lá um vento forte e frio saiu do interior daquele quarto. Naquele momento eu hesitei em entrar, mas meu irmão me puxou para dentro. Naquele momento então nós nos deparamos com aquela biblioteca gigantesca. O ambiente era tão escuro quanto o da sala, mas assustadoramente mais frio. As estantes ocupavam todas as paredes e os livros eram antigos com aquele cheiro de bolor e mofo. De repente, então, ouvimos um barulho interrompendo o silêncio mortal daquela casa. Olhei para todos os lados, tentando encontrar a fonte daquele ruído. Até que, finalmente, avistei um livro caído ali no chão, atrás do meu irmão Jonas. Ele pegou o livro. Então, eu o tomei de suas mãos. Como todos os outros, era um livro antigo e cheirava a mofo. Ele tinha uma capa amarronzada e seu título estava escrito em letras douradas: Guia para se livrar de ladrões e visitas indesejáveis. Quando terminei de ler aquele título, um frio percorreu o meu corpo. Aquilo não poderia ser coincidência. Logo, esse livro foi cair no meio de centenas. Aquilo era um sinal, um aviso macabro. Alguma coisa queria nos expulsar daquela casa. Tentei falar isso ao meu irmão, porém nenhuma palavra saiu de minha boca. Vi pela expressão dele que ele estava com muito medo e seu rosto estava apavorado. No entanto, ele nunca teria me dito isso, pois eu era o irmão mais velho e em toda a nossa vida ele era visto como o irmão medroso. Por isso mesmo, estando com medo, ele ainda conseguiu me falar em um tom decidido, porém com uma pontinha de medo, para explorarmos o próximo cômodo. Então, fomos lentamente em silêncio até a saída. Assim que saímos, a porta se fechou abruptamente atrás de nós, com uma grande força, porém sem fazer muito barulho. Mesmo assim, eu levei um susto tão grande que dei um salto para a frente. Mas logo, meu irmão me arrastou para a frente da segunda porta. Então, nós a abrimos. Ali, então, nos deparamos com uma cozinha tão escura quanto os outros cômodos. Porém, estranhamente, muito mais fria e um pouco mais macabra. Pois ali havia um cheiro de carne podre. Dentro da cozinha tinha uma grande pia de mármore, já desgastada pelo tempo, mas mesmo assim ainda era bela. Depois avistamos um velho fogão a gás. No outro extremo do cômodo existia um par
de correntes velhas e enferrujadas. Fiquei ali, congelado em um canto. Meu irmão foi até o velho fogão, depois de ficar uma eternidade o observando, de uma ponta a outra. Então ele também foi até aquela pia para observá-la, pelo mesmo tempo que observou o fogão, com o mesmo olhar de curiosidade e medo. Por último, lentamente, com um certo receio, então, ele foi até aquelas correntes. Nesta hora, eu tremi de tanto medo, mas tanto medo que eu não me lembro de ter sentido tanto medo em toda a minha vida. Quando ele ficou a um passo daquelas correntes, elas começaram a se mexer misteriosamente, e uma ponta delas foi em direção à sua perna. Nesse momento, ele conseguiu fugir, correndo com toda a sua energia para fora da casa. Então, eu fui logo atrás dele. O medo nos consumia por dentro, sendo a única coisa capaz de derrotar a curiosidade do meu irmão. Quando passei pela porta principal, vi ali gravados na parede 2 números que não estavam lá quando chegamos. 19 e 22. Lá estavam cravados esses 2 números, 19 e 22. Voltamos ao carro, que estranhamente agora estava funcionando, e continuamos nossa viagem. Ao dizer isso para mim, Lucas então lembrou daqueles números gravados na parede. Lucas disse que Jonas morreu com 19 anos. Aquilo não era coincidência. E agora lá estava ele em um hospital acamado, à beira da morte. Estranhamente, no dia seguinte, Lucas faria 22 anos. É por isso que eu estou aqui dizendo, se vocês acreditam no sobrenatural, porque algo ou alguma coisa sinistra e macabra veio daquela casa e tirou a vida dos meus 2 filhos. Depois do ocorrido, ainda tentei localizar a tal casa naquela velha estrada. Mas, quando lá cheguei, não havia mais nada. Apenas uma imensa torre que lá fora construída. E lá estava agora um grande hotel com vários quartos. Essa é a minha história sobrenatural. Bem, pessoal, então essa é a história que nós narramos para vocês. É uma história bem macabra e de um pai que perdeu seus 2 filhos. Pessoal, muito grato por vocês, né? E até lá, até o próximo relato aqui no Lorde Macabro. Uma ótima noite a todos vocês.